repente, em plena Avenida Presidente Vargas, os cariocas assistiram a um show de equilibrismo. A bicicleta tem 3 metros de altura, mas o ciclista não é de circo. É um mineiro da cidade de Rio Pomba que trocou a enxada e o arado pelo dinheiro, nem sempre muito fácil, de shows em colégios e clubes. Mas de vez em quando, na entre-safra dos contratos, faz o show de graça mesmo, e no meio da rua para chamar a atenção. Moisés, o rei do pedal, já foi padeiro, cobrador, pedreiro, vendedor e lavrador. E foi da lavoura que ele saiu para realizar o grande sonho, ficar famoso no Rio e em São Paulo. A bicicleta de Moisés tem 2 partes independentes e ele faz malabarismo em qualquer uma das 2. O trânsito parou. Todo mundo queria ver Moisés. Só quem não gostou muito foi o guarda. E esse levou um tremendo susto. Depois da bronca do guarda, Moisés muda de palco. O show continua na Praça 15. Agora com a bicicleta pequena. Pequena e muito diferente das outras bicicletas. Uma bicicleta comum e as primeiras lições de equilibrismo. Parece fácil, não é? Mas você faria isso com apenas 1 palmo de distância entre as garrafas? Agora, um show de tango. E a parceira de Moisés é a própria bicicleta. Hoje eu acordei de bem com a vida, em paz com o mundo, num completo estado de graça. Se eu fosse um dia da semana, eu era sábado. Que é muita coisa para ser saudada, e eu quero saudar, em primeiro lugar, os 2.000 trabalhadores nordestinos que partiram para Riad e Bagdá para trabalhar na construção civil. E quero dizer que espero para muito breve notícias do Califa Severino e do Cheque Nepomuceno. E dou minha solidariedade aos sofridos técnicos de futebol, para quem o Campeonato Brasileiro deveria se chamar Dancing Days, porque cada dia dança um. E eu saúdo o Marechal Idi Amin, que esta semana divertiu os membros da comunidade africana com os seus discursos e pronunciamentos. Aliás, para o Idi Amin ficar completo, só estão faltando o Didi, o Dedé e o Zacarias. Por outro lado, eu quero lamentar que os dirigentes árabes e judeus só tenham chegado a um ponto pacífico, a guerra. Isso é desagradável.
eu não posso dar vivas ao princípio fundamental de que a lei é igual para todos os que não possuem dupla cidadania. E lastima o fato de que, numa época em que os bandidos viajam a jato, o castigo continue vindo a cavalo. Mas, fora isso, eu ergo um brinde aos médicos residentes pela vitória alcançada no seu movimento reivindicatório. Afinal, havia médicos ganhando por mês 2.000 e poucos cruzeiros, preço de uma consulta. E eu saúdo os futuros senadores biônicos, porque eles serão reserva importante para o país. 22 biônicos a 6 milhões de dólares cada um é uma nota preta. Eu dou um voto de confiança para as reformas que estão sendo debatidas, emendadas, substituídas, mas quem já fez reforma sabe que é assim mesmo. Reforma sempre custa o dobro, demora muito mais tempo do que o previsto e nunca fica exatamente como a gente quer. Mas eu acredito nas reformas, eu acredito. E chamo a atenção de vocês para uma coincidência curiosa. Na maior reforma que já houve na história do mundo, há 2.000 anos atrás, o escolhido para preparar o caminho se chamava João Batista. E por fim, eu quero dar as boas-vindas a você, Louise Brown, primeiro bebê de proveta, filha do homem da ciência, da carne do vidro, do sangue do aço. Fruto do amor e da técnica, seja bem-vinda, Louise, a este mundo que agora é seu. Não repare se ele está em desordem. Se a gente soubesse da sua vinda, talvez pudesse ter preparado alguma coisa melhor. O mundo é seu, Luiz. Não é muito, mas é tudo o que temos para oferecer. Você nasceu sob os aplausos e vivas dos líderes feministas, porque, afinal, o primeiro bebê de uma nova era, marco e símbolo de uma nova civilização, é uma mulher. Você é a Eva antes do Adão. Depois de tantos estudos e de tantos ensaios, você é hoje a estrela principal do show da vida. Venha tranquila, Luiz. Sem receio, sem temores. Fique certa de que, no instante da sua concepção, no exato momento em que o óvulo era fecundado na proveta, aquele arrepio que o Dr. Patrick Steptoe sentiu, outra coisa não era senão o sopro de Deus. Com vocês, Mr. Brasil. O ideal nasce da mente, da alma é que nasce a paixão, mas somente o amor somente nasce de um bom coração. Não houve erro nosso, não. É Mr. Brasil mesmo. 1,30 m de tórax, 64 de bíceps, 80 de abdômen. Um super-homem que, como todo mundo, também faz suas quadrinhas. 85 quilos de peso, 1,70 m de altura, 36 anos, Carmelo de Castro vai representar o Brasil no concurso de Mr. Sul-América 78, na Argentina, e no Mr. Universo em Acapulco. Por onde ele anda, seja em Recife, onde mora, ou no Rio, onde passeia, todo mundo olha para Carmelo. Há quem goste, quem não goste, outros invejam ou admiram. Ele conta que nessas horas se lembra que foi por medo que resolveu ser forte. Aos 8 anos, Carmelo perdeu a irmã de leucemia e começou a ter os mesmos sintomas da doença da irmã. Ele só viu uma saída: exercícios, muito exercício. E hoje ele é o homem de melhor físico do Brasil. Carmelo chega a treinar até 7 horas por dia. Não pode abusar de nada, nem de comida, nem de sexo. Carnes, ovos, nada de bebida, nada de fumo. Mas ele, que não é de briga, se irrita quando ouve de alguém a velha provocação que diz: muito músculo, pouca ideia. Porque Carmelo, filho do poeta pernambucano Israel de Castro, não faz questão de cuidar só do corpo. Lê, discute os problemas do mundo, exercita a cuca como qualquer pessoa. E diz que gosta de usar a cabeça e não os músculos, a não ser na hora da competição. Em setembro, ele vai competir com os fortões de toda a América do Sul. Depois, o grande sonho: o título de Mr. Universo 78 em Acapulco. Depois de tanto exercício, o mergulho para refrescar. Mas em matéria de natação, ele ainda é bem fraquinho. Este é o tema de Júlia na novela Dancing Days.
Júlia, a mulher que depois de ficar 11 anos na penitenciária vive um novo drama, talvez pior que o da prisão: arranjar um emprego. Evitar que, diante de tantas dificuldades, acabe tendo de voltar à prisão. Alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, há de os aplacados, temores abrandados, será pleno. Será pleno. Hoje a onda é esta: discoteca. É mais que um ritmo ou um jeito de dançar. É um comportamento, um estilo de vida. É uma indústria que fatura milhões e milhões de dólares. O estilo discoteca já tem até um ídolo internacional, John Travolta. Ouçam esta. No Japão, fizeram um concurso nacional para descobrir qual o japonês que dança mais parecido com Travolta. No Brasil, os Travoltas também estão aparecendo. Este é o primeiro concurso de dança de discoteca. Promovido pela Rede Globo, Rádio Mundial do Rio, Rádio Excelsior de São Paulo e Papagaio Disco Clube. Na primeira eliminatória, realizada quarta-feira, participaram 60 pares e 7 foram selecionados.
No júri, Lenny Dale, Eduardo Tornaghi, Zósimo Barroso do Amaral, Márcia Braga, Marília Valls, Suzana Viana, Tânia Caldas, Paulo Azevedo, Carlinhos Machado e Hildegard de Angel. Na plateia, a bailarina clássica Márcia Aidê. Nós trouxemos o Estúdio 54 até você. De lá fala nosso repórter Hélio Costa. Esta é a discoteca Estúdio 54 em Nova York. A mais sofisticada e a mais procurada pelos artistas do rádio, da televisão e do cinema. Sua montagem custou $1 milhão. No Estúdio 54 você pode estar, de repente, dançando ao lado de John Kennedy Jr., Elizabeth Taylor, Charlton Heston, Dustin Hoffman, Al Pacino ou com o próprio John Travolta. Agora vamos ver como é que estão as coisas do lado de fora da discoteca. Há uma verdadeira multidão pedindo para entrar. Olhem só quanta gente esperando. Mas os fregueses são escolhidos por um leão de chácara muito especial, o dono da discoteca. Ele decide quem entra e quem não entra. Liza Minnelli, por exemplo, entra. Bianca Jagger também. Então vamos aproveitar e entrar de novo na maior discoteca do mundo. Vamos ver as pessoas que comandam toda a loucura de som e de luz. Aqui é a cabine do disc jockey. Daqui ele lança as novas músicas que em pouco tempo vão ser sucesso em todo o mundo. Este é um dos homens que controlam a luz e os cenários do estúdio. Vejam só, ele aperta um botão e sobe uma cortina no meio do salão. Outra loucura visual que ele controla daqui. As luzes que descem até a pista. Agora, uma chuva de papel metálico picado. A música de discoteca parece ter muitos músicos e cantores. Vamos ver como ela é feita. A base já está gravada numa fita magnética. O coro, uma única cantora que faz várias vozes. Ouça. O solo dos cantores. Claro que esta técnica provocou o protesto dos músicos, mas nos Estados Unidos eles já conseguiram um acordo para não ficarem desempregados com esta técnica de gravação. Aqui a mixagem, a mistura bem dosada dos instrumentos e vozes. Tudo com muito balanço. Outra característica da música de discoteca, aproveitar velhos sucessos com um novo ritmo. Nossos parentes mais velhos dançaram muito com Moonlight Serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. I love, do you know,
E veja o resultado. Aqui na discoteca New York, New York, o velho sucesso de Glenn Miller volta a ser dançado. Outro sucesso antigo de Glenn Miller, Chattanooga Choo Choo, também em versão discoteca. As colunas de fumaça são uma das maiores atrações da discoteca New York, New York. Agora você está conhecendo, antes de muita gente famosa, a discoteca do momento nos Estados Unidos. Shannon. A verdade é que até os sociólogos estão estudando o fenômeno das discotecas, porque elas não são apenas uma moda, são uma verdadeira revolução em termos de comportamento, unindo pessoas de todos os tipos, jovens e velhos, gente de paletó e gravata e gente descalça e sem camisa. Uma diversão popular, barata e que, segundo alguns sociólogos, ajuda as pessoas a se livrarem das tensões do dia a dia e significa muito mais do que um simples jeito novo de dançar. Toda vez que morre um papa, as profecias viram notícia. E se os bruxos e profetas estiverem certos, o novo papa será marcado pela tragédia. Há 4 séculos, Nostradamus, que muita gente considera o maior profeta de todos os tempos, previu o destino de todos os papas até o ano 2000. Na mesma época, foi divulgada a profecia dos papas, feita por um santo, São Malaquias, no início do século XII. O surpreendente é que as previsões são praticamente iguais. E o mais impressionante é que até agora, todas deram certo. São Malaquias chegou a profetizar até mesmo uma legenda para cada papa, e jamais errou. Um exemplo bem antigo. O 82º papa, depois de São Malaquias, teria esta legenda: a alegria da cruz. Pode ter sido coincidência, mas Inocêncio X, o papa número 82, foi eleito no dia da exaltação da Santa Cruz. E um exemplo bem mais recente. O papa número 106, depois de São Malaquias, seria o pastor angélico. O papa foi Pio XII, que a igreja já pensa em canonizar como um magnífico, um formidável, um santo pastor de almas. Mas a lista de São Malaquias previa apenas mais 111 papas, desde o século XII até o fim do mundo. Ou seja, um total de 265 papas, desde São Pedro. Se as profecias do santo irlandês estiverem certas, haverá apenas mais 4 papas, depois de Paulo VI, e todos eles ainda no século XX. É outra coincidência com as profecias de Nostradamus. Ele, que chegou a prever o ano da morte de Pio XI, 1939, e o lugar onde Paulo VI morreria, a 12 quilômetros de Roma, também profetizou apenas mais 4 papas até o fim do século. Até o final dos tempos, como sempre disse. E o mais terrível é que tanto Nostradamus quanto São Malaquias previram um destino trágico para o sucessor de Paulo VI. Para São Malaquias, ele será um mártir da igreja, mediador santíssimo, futura vítima. E Nostradamus profetizou que ele vai ser aprisionado no porão de um navio para morrer no mar. Mas, para os especialistas da igreja em sucessão de papas, o que vale mesmo
é uma estranha série de coincidências que vem acontecendo desde 1846. Um papa gordo é sempre seguido por um magro. E, quando um tem a letra R no nome, o sucessor não terá. Portanto, depois de Paulo VI, viria um papa gordo e com a letra R no nome. Poderia ser o holandês Willy Brandt, mas outra coincidência é que há 4 séculos o papa é um italiano. E os especialistas em política do Vaticano apontam como candidatos mais fortes os cardeais Perico Felice e Sérgio Pignedoli. Afinal, na igreja são poucos os que admitem se importar com coincidências ou profecias. Mas a verdade é que muita gente anda assustada com a previsão de um destino trágico para o próximo papa. E para se saber se as profecias podem ou não dar certo, este é um detalhe da maior importância. Nostradamus, que até hoje ainda não errou, previu o nome do futuro Papa. E se ele escolher mesmo ser chamado de Gregório XVII, os profetas terão começado mais uma vez a acertar o futuro. Motoqueiros? Não. Um esquadrão de cobradores da taxa de ar no ano de 1999. É este o futuro que nos espera, o ar puro vendido. Se as pessoas continuarem pensando que poluição é conversa de TVs, jornais, novelas e futurólogos alarmistas. A conta de ar não foi paga. Viemos cobrar. Mas nós não temos dinheiro em casa. Ele vai receber hoje. Então, seremos obrigados a cortar o seu ar. Aqui é um filme. Mas, na verdade, mais uma advertência. A história fala de pessoas que vivem em túneis e bolhas de ar puro para sobreviver, porque lá fora o ar é irrespirável. Durante 5 anos, Parada 88, uma cidade, fica isolada de tudo por causa de um vazamento de gás venenoso numa fábrica. Regina Duarte é a estrela de Parada 88. Egberto Gismonti fez a trilha musical e o diretor é José de Anchieta. O filme estreia amanhã em São Paulo e logo depois no Rio. A quem quer que tenha sede, de graça eu lhe darei a fonte da água da vida. Regina Duarte é Ana, uma jovem cega. Eu quero ser curada. E os curandeiros ainda existem no mundo em que a ciência e a tecnologia comandam tudo. Estás enxergando? Estás enxergando! Forças do mal! Estás presente! É? Eu sei que está presente! Forças do mal! Sai! Sai, forças do mal! No filme, como na novela Sinal de Alerta, a nova novela das 10 na Globo, a poluição é provocada por uma fábrica. E estes são os especialistas que tentam acabar com o vazamento de gás venenoso. Uma doença do futuro. Este homem respirou ar poluído. A cirurgia é calculada por computadores. Uma tentativa de fuga dos túneis de ar. A noite de 31 de dezembro de 1999. Ano novo. Ano 2000. O homem que sempre lutou para comer, criar os filhos, vestir-se, divertir-se, ser feliz, agora luta também para respirar.
Aqui, ele está pronto para mais um show. Aquele que seria o último show de Elvis Presley. Fisicamente muito pouco do jovem rebelde que mudou o comportamento de toda uma geração. Mas a voz e o jeito de cantar não mudaram tanto. E o público ainda reage com paixão e loucura. Imagens só liberadas agora, 1 ano depois que ele morreu. Um especial que vai ser mostrado na íntegra, quarta-feira que vem, pela Rede Globo. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the word he truly feels, and not the words one lives. The record shows I took a blow and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. O rei morreu, mas o mito parece ter crescido. Em menos de 1 ano surgiram 200 imitadores de Elvis nos Estados Unidos. Um imitador que conseguiu fazer sucesso, Rick Saucedo. Um imitador que chegou ao máximo, 2 operações plásticas para ficar parecido com Elvis. É Dennis Wise. Vocês viram há algum tempo no Fantástico. The cheeks here have been puffed out and rounded. As faces foram aumentadas, diz Dennis Wise. O nariz foi feito reto para parecer com o de Elvis. Os lábios foram diminuídos e o queixo ampliado. E eu não me arrependo de ter feito isso. And that is the extent of my plastic surgery that I've had. E agora surgiu o imitador número 201, Wade Cunning, que mudou o nome para lembrar o de Elvis. Deixou de ser Wade Cunning para se chamar Elvis Wade. People told me I looked like him, that I sounded like him. Disseram tanto que eu parecia com Elvis e que minha voz era igual a dele, que acabaram me forçando a fazer esse show. E só pedem música de Elvis. And that's how the show developed, really. Ele disse que pensou que o público ia morrer de rir quando ele entrasse no palco. Mas é o imitador de maior sucesso. Wherever you may wander in your life, surely you know. Like the sweet roll on the viper, you light my morning sky, bird of love, bird of love. Well, I got the hunger, bird of love. I got the hunger, bird of love. Na verdade, dificilmente algum imitador de Elvis vai conseguir evitar um tom grotesco, por melhor que seja. Faturar é outra coisa. Elvis Wade lembra de fato Elvis Presley, mas nos últimos tempos do rei. O público aplaude, grita, chora pelo imitador número 201 ou será por Elvis Presley?
E vocês vão conhecer agora o número 202. Ele tem uma vantagem. Lembra o Elvis dos primeiros tempos e é um brasileiro. Tony Lemos. Com você, meu bem, sou muito feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Longe de você, vivo a cantar aquelas canções que agora vou recordar. It's now or never, can't hold me tight. Kiss me, my darling, midnight tonight. Nosso romance começou numa noite de luar. No olhar eu gostei de você, de mim você gostou. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E esta canção vou recordar. Kiss me quick, I wish to have it sailing. Hold me close and never let me go. Com você, meu bem, sou muito feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Longe de você, vivo a cantar outra canção que vou recordar. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Nosso romance começou numa... Ele veio da cidade de Alegre, no Espírito Santo, e nunca apareceu na televisão, nem cantou nas grandes rádios. De mim você gostou. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E mais uma canção vou recordar. This long old days, here I am on the floor. One dream's machine, we go. She says she'd like me, 'cause she knows I'm alone. But there's nothing at all. Essas canções são lembranças do nosso passado. Eu canto pra recordar você e quem se foi. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E com esta canção vou terminar. Ele ainda está meio assustado e inibido com o cerco dos empresários de shows e com a agitação de São Paulo e do Rio. E quando alguém pergunta se não é perigoso ser lançado como Elvis brasileiro, Tony responde: que culpa tenho eu de ter nascido assim, parecido com Elvis? Se existe algum culpado, é Deus.
Esta é a segunda eliminatória do primeiro concurso de dança de discoteca, promovido pela Rede Globo, Rádio Mundial do Rio, Rádio Excelsior de São Paulo e Papagaio Disco Clube. Cry your eyes out while everything's going wrong. You know there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. All the strong survive. Dos 60 casais que participaram desta eliminatória no Rio quarta-feira, 12 estão classificados para a final. You gotta hold on. I said don't give up, no don't. I said don't go around with your head looking down. Don't you let them make you feel like a clown. No Rio, as inscrições para o concurso já terminaram. Estão inscritos 301 casais e 10 grupos, num total de 662 pessoas. Em São Paulo, as inscrições ainda estão abertas. Aqui o júri da eliminatória de quarta-feira: Maria Rosa, Gal Costa, Carlinhos Machado, Cecília Carvalho, Cláudia Montenegro, Aloísio Velotti, Carlos Leonan, Patrícia Brito e Cunha Teixeira, José Walter e Silvinho. Quarta-feira desta semana, outra eliminatória no Rio. E na quinta-feira, a primeira prova de classificação para os candidatos de São Paulo. Vocês que me acompanham há tantos anos, por certo, já viram que eu sou um otimista incorrigível e definitivo. Meu biorritmo está ótimo, já me inscrevi no concurso de John Travolta e estou pronto para um contato imediato de qualquer grau. O otimismo é meu escudo invisível. Pim-pom, pim-pom. Afinal, se todos nós nascemos condenados à pena de morte, então a vida é lucro. Nós somos privilegiados. Eu, por exemplo, assisti esta semana a uma cena maravilhosa. A Cristiane Torlone abraçando a Fafá de Belém. Quer dizer, era o próprio encontro dos quatro grandes. Só que hoje é um dia especial. Hoje é o dia dos pais. O dia dos pais e da proveta. Nós já ganhamos lenços, meias, cintos, carteira, gravata. E, por favor, não seja aquele tipo de pai que é contra a educação sexual nas escolas por medo de precisar ajudar na lição de casa. Seja como um caçador de cobra. Segure as pontas. Tá certo que nem todos têm a felicidade de ter a profissão do Léo Batista, que passa a vida escolhendo os melhores momentos. O Léo, sim. O Léo é um privilegiado especial, como o Tarzan, que por ser homem macaco tem direito a 2 planetas. Mas tá tudo bem, tudo bem. Vejam vocês, numa época de tanta poluição, o campeonato brasileiro terminou verde, né? Verde do Palmeiras, verde do Guarani, verde do Campo e verde da raiva de vascaínos e colorados. Mas, por falar em futebol, eu encontrei o Rivelino e ele está feliz da vida com um contrato de $1 milhão para jogar na Arábia Saudita. Ele me contou que está morando num verdadeiro palácio. Palácio. Quando chegou lá, o sheik abriu a porta, era uma suíte sensacional com 2 salas, banheira de mármore. Isso era a gaiola do Curió do Rivelino. Bom, o resto da casa é uma imensidão. Na sala principal tem um tapete, que é onde o time treina quando chove. Rivelino tem carro com chofé, está sempre lá na porta do carro. E diz que já trocaram o carro 5 vezes. Encheu o cinzeiro, eles trocam o carro. O contrato dele é de 2 anos e alguns meses. E eu desconfio que esses alguns meses são para inteirar as 1001 noites.
Ele me contou também que os campos de lá são iguais aos daqui, iguaizinhos, só a bandeirinha do córner que é diferente. Ela tem um tripé embaixo, para não cair. Um tripé. Eu perguntei por quê, ele falou que é para não fincar a bandeirinha no chão, porque fincou esguicha petróleo. O time é meio devagar, mas o Rivelino já descobriu por quê. A concentração é no harém. E lá se foi o Rivelino à procura de um saco de milho para levar para a Arábia. Aí eu estranhei. Milho para lá, ele falou, não, combustível de camelo lá tá caro. Agora você, com $1 milhão também se sentiria privilegiado? Eu não sei não. Aí veja o caso da Cristina Onassis. Milhões e milhões de dólares e tá russo. Aliás, até parece que com uma semana de casada ela já quer o divórcio. O russo não deve estar entendendo nada. Para ele isso deve ser grego. Mas otimismo, gente, otimismo, nós todos somos mesmo privilegiados. Existe inclusive a possibilidade do próximo Papa ser um brasileiro. É como diz o Azambuja. Nada mais justo, Chico. Se Deus é brasileiro, o seu representante vai ser o quê? Argentino? E agora, os Travoltas paulistas. Esta é a primeira eliminatória do concurso de danças de discoteca realizada em São Paulo. Foi quinta-feira no Papagaio. O concurso é promovido pela Rede Globo, Rádios Mundial do Rio e Excelsior de São Paulo e Papagaio Disco Clube. No júri, o jornalista Giba 1, o publicitário Enio Mainardi, Lia Figueiredo Ferraz, o figurinista Clodovil, o ator Raul Cortez, a manequim Sâmia, o cabeleireiro Antônio Carlos, Luiz Carlos Miele, Laís Nogueira Pires, o colunista Sérgio Montealegre e Adriana Bastos. Teve gente que misturou dança com acrobacia. Vejam só. Este outro é mais louco ainda. Nesta eliminatória, 12 casais foram classificados. Na próxima quinta-feira, outra etapa do concurso em São Paulo. No Rio, a eliminatória será quarta-feira na discoteca Papagaio. Domingo passado, este homem fez uma denúncia muito séria, muito grave aqui no Fantástico. Ele é o professor Eugene McCarty, catedrático de medicina da Universidade Cornell. E a denúncia é esta. Das 20 milhões de operações que são feitas todos os anos nos Estados Unidos, 4 milhões são desnecessárias. Vejam bem, 4 milhões de operações
que não deveriam ter sido feitas. Mas foram. Culpa de quem? O professor McCarty distribui a culpa por médicos precipitados, por doentes sem paciência para exames e tratamentos demorados e por alguns hospitais deformados pela excessiva comercialização. A pesquisa da Universidade Cornell revela uma estatística impressionante. Nos últimos 8 anos, o número de cesarianas cresceu 86%. As operações de catarata aumentaram em 42%. As de amígdalas em 41%. E as cirurgias da próstata em 40%. Mas o Dr. Eugene McCarty foi mais longe. Disse que na Europa, a situação também é alarmante. Nossos repórteres em Londres e Paris foram conferir. Inglaterra. Antes de tudo, um detalhe muito importante. Lá, a medicina praticamente pertence ao Estado. E é um médico do Colégio Real de Cirurgiões, o professor Harold Ellis, que também é catedrático de cirurgia do Hospital de Westminster, o entrevistado por Sandra Passarinho. Professor, o senhor acredita que os médicos aqui fazem tantas operações desnecessárias como acontece nos Estados Unidos? No, I don't think that's so. I think that Não acredito que isto aconteça. Aqui, com o nosso Serviço Nacional de Saúde, que se encarrega de 95% de todas as cirurgias, são feitas pouquíssimas operações desnecessárias. Há várias razões para isto. Uma delas é que não existe nenhum estímulo financeiro para que o cirurgião faça operações desnecessárias, simplesmente porque os médicos, os cirurgiões, recebem o mesmo salário, quer operem o paciente ou não. Então, quando surge um caso, o médico vai decidir o que é importante para o paciente, e não qual o lucro financeiro que ele, o médico, terá. Em segundo lugar, existem tantos casos sérios à espera de tratamento que não há tempo para fazer operações desnecessárias. Quanto ao caso dos Estados Unidos, eu já observei de perto a medicina americana. Nos Estados Unidos se pratica uma das melhores medicinas do mundo, se não a melhor. Mas também se vê medicina ruim, uma das piores. E sinto dizer que uma das piores práticas médicas está nos hospitais particulares americanos. E quando digo pior, quero dizer que, em grande parte, é medicina desnecessária. Porque temos que saber que se o cirurgião tem que levar em conta o aspecto financeiro, ele deve sofrer muitas pressões para fazer isto, consciente ou inconscientemente. Por exemplo, se aparece alguém com uma lesão na perna, um problema que pode ser resolvido clinicamente, ele vai pensar: se eu não fizer a operação, o doente vai procurar um outro médico que certamente vai fazer uma cirurgia. Então, é melhor que eu mesmo faça. Nos Estados Unidos se faz 2 vezes mais operações do que aqui. Isto quer dizer que ou estamos fazendo metade das operações que deveríamos fazer, ou os americanos estão operando 2 vezes mais que o necessário. E na França? Nosso repórter Robert Faith ouviu 2 opiniões em choque. A do Dr. Jean-Louis Lortat-Jacot, presidente do Conselho de Ética da Ordem dos Médicos Franceses, e a do editor da revista O Impaciente, uma revista que defende os consumidores dos serviços médicos na França. Vamos primeiro ao presidente do Conselho de Ética. Qual tem sido a incidência de operações desnecessárias e de processos relativos a operações desnecessárias aqui na França? É possível que nos Estados Unidos 1/3 das operações sejam desnecessárias. Isto me surpreenderia. O que posso dizer é que na França isto não ocorre. Pode ser que alguns médicos abusem dos pacientes, realizando cirurgias que não são necessárias, mas é muito raro. Isto por 2 motivos. Em primeiro lugar, existe a ordem dos médicos para fiscalizar e eventualmente punir os médicos que cometam falhas. Os médicos temem estas punições, que podem ir desde a expulsão do quadro da ordem até a proibição de exercer a medicina. A segunda razão é que os cirurgiões franceses são formados com muito apuro.
Através do internato hospitalar obrigatório, eles vivem muito tempo em contato com médicos mais experientes que lhes ensinam a profissão e a maneira de se comportar com os pacientes. Na América, a formação cirúrgica não é tão rígida e qualquer médico pode realizar operações cirúrgicas. Que, en plus de leur métier, leur apprennent aussi très bien la façon de se comporter vis-à-vis des malades. O senhor acredita que também existe uma diferença na atitude dos pacientes americanos com relação à medicina e aos médicos e os pacientes franceses com relação à medicina? Je pense que tout patient, c'est-à-dire tout malade, Todo paciente, todo doente precisa de segurança. Seja americano, francês ou brasileiro, o doente tem necessidade de um médico em que possa confiar. O que ocorre nos Estados Unidos é que quando o doente não fica satisfeito com o tratamento dispensado pelo médico, às vezes por motivos fúteis, insignificantes, ele processa o médico ou o cirurgião. Acho que nos Estados Unidos existem muitos pequenos advogados que, para conseguir clientes, incitam os doentes a se queixarem dos médicos ou dos resultados obtidos nos tratamentos. Daí, os processos. É claro que na França existem pacientes descontentes e processos, muitas vezes inteiramente justificados contra médicos. Mas, felizmente, o número é menor que nos Estados Unidos, pois esses processos têm grandes inconvenientes. Mas os editores desta revista, O Impaciente, que denuncia os erros médicos e o mau atendimento nos hospitais e consultórios, acham que a coisa é bem diferente na França. O Dr. Lortat Jacob, presidente do Conselho de Ética da Medicina Francesa, nos disse que aqui na França as operações desnecessárias são muito raras. Você concorda com isto? Este é um exemplo da informação oficial e explica por que criamos o Impaciente. Quando o Dr. Lortat Jacob diz que na França não há operações desnecessárias, ele adota uma posição completamente diferente dos médicos americanos, escandinavos, ingleses. Estes desenvolveram estatísticas mostrando que em certas circunstâncias são frequentes as operações desnecessárias, especialmente nos casos de apendicite, amígdalas e remoção do útero. A percentagem é bastante alta nos países anglo-saxões, países desenvolvidos, com uma medicina avançada. Portanto, me parece bastante surpreendente que aqui na França não existam operações desnecessárias. O que um paciente francês pode fazer se ele achar que sofreu uma operação cirúrgica desnecessária? É muito difícil. Para começar, ele tem que mostrar que a operação foi desnecessária. Ele precisa ter provas. Ele pode abrir um processo na justiça e tentar receber uma compensação. Mas na condição de que ele estabeleça formalmente que a operação foi desnecessária. Para isso, ele precisa de testemunhas, pessoas que o ajudem. E estas pessoas, ele só pode encontrar no meio médico. E encontrar no meio médico pessoas que aceitem ajudar um paciente contra outro médico é muito difícil. Existe uma solidariedade muito grande entre os médicos, mesmo quando um comete um erro. É muito difícil levar outro médico a testemunhar contra ele. Bem, e agora vamos ao Brasil. Primeiro, os números. Só através do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, foram feitas, ano passado no Brasil, 1.388.062 operações. Este número do INAMPS, 1.388.062, representa 95% de todas as operações feitas aqui. E pelos dados oficiais, o número de operações caiu 3,9% em relação ao ano anterior, isto é, 1976. Um outro detalhe muito importante: 80% dessas operações foram feitas em clínicas particulares em convênio com o INAMPS. Estes são os números oficiais, e é lógico, se entre as quase 1.400.000 operações houve o número X ou Y de operações desnecessárias, não seriam as estatísticas oficiais que iriam dizer. O que todos sabem é de um índice bem grande de reclamações. E isso é fácil de ver e ouvir nas filas, na imprensa, no comentário confidencial de um ou outro médico ou enfermeiro. As reclamações existem. E muitas,
muitas delas falando de operações desnecessárias. Mas e os médicos brasileiros? O que diriam? O primeiro a depor é um cirurgião de São Paulo, o Dr. Mário Deni, que recebeu em 64 o título de cirurgião do século pelo Colégio Internacional de Cirurgiões. Espero que outras usem esta técnica. Eu estou meio confusa. O caso de John e Doris Delzio é típico do que poderá acontecer com os cientistas que fizeram experiências com o bebê de proveta. Eles são também acusados de violar a ética profissional do médico, como aconteceu com o Dr. Patrick Steptoe. O senhor está fazendo experiências com um bebê ainda por nascer. Do ponto de vista profissional, existe algum problema ético? Isto não é realmente uma experiência com um feto. Além disso, não existe outra alternativa. As provas de que não existem grandes riscos nesta técnica são tantas que dificilmente poderíamos considerar isto uma experiência. É claro que esta técnica tem de ser cuidadosamente controlada. Tem de ser encarada do ponto de vista médico e ético. Acho também que esta técnica não pode ser adotada normalmente por qualquer hospital em todo o mundo. Ela tem de ser executada em certos hospitais com o controle adequado. O bebê de proveta poderá revolucionar o tratamento da esterilidade feminina, diz o Dr. Patrick Steptoe. Poderá ajudar a descobrir e até evitar os defeitos congênitos. Poderá permitir a determinação do sexo, como no caso do bebê inglês, em que o Dr. Steptoe já sabia, desde o momento da fecundação no laboratório, se a criança seria menino ou menina. Mas existem também os inconvenientes. Será que surgirão as mães substitutas, que receberão um embrião de outra mulher que simplesmente não quer passar pelos problemas da gestação? Mesmo que o bebê de proveta seja fisicamente normal, será que aguentará as pressões da curiosidade popular, das pessoas que querem ver e tocar um ser humano que foi criado em um laboratório e observado desde que suas primeiras células se formaram? Nos próximos dias, Leslie Brown e seu marido Gilbert verão nascer seu filho tão desejado, tão esperado. Um bebê que mesmo antes de vir ao mundo já se tornou famoso. E só ele, no futuro, poderá dizer se o ato de amor substituído pela proveta no laboratório valeu a pena. Se o homem deve chegar ao requinte do progresso científico de criar a vida humana. Ou se isto deve continuar, como até agora, nas mãos seguras da natureza. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o brasileiro é o povo mais desconcertante do mundo. Acho que não foi à toa que quando Walt Disney procurou um símbolo para o brasileiro, escolheu o papagaio. É porque o papagaio é verde e amarelo, debochado, bom de bico e ficou famoso no mundo inteiro exatamente por ter arranjado essa boca numa multinacional. Porque para o brasileiro a tragédia de hoje é a piada de amanhã. Não se pode facilitar. Vê, por exemplo, o caso do Guarani de Campinas. E Campinas é uma cidade espetacular, mas que luta para desmanchar uma certa fama que invejosos e despeitados tentaram criar para a cidade. Então, o Guarani chega à final do Campeonato Brasileiro e o que ele faz? Dispensa o Morumbi e resolve mandar o jogo no seu estádio. O Brasil inteiro, olho na televisão. Aí o locutor abre a transmissão. Aqui estamos em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Brinco de Ouro da Princesa é facilitar com a galera. O Guarani não é chamado Bugre? Se o locutor começasse aqui, diretamente do Bugrão, melhorava a imagem. É difícil entender, é difícil. O brasileiro luta mais de 20 anos pelo divórcio. E quando a lei é aprovada, ninguém se divorcia. Eu acho que divorcista é como corintiano. Conseguiu, não tem mais graça. Eu tenho certeza absoluta de que se o Frank Sinatra finalmente resolver pintar por aqui, no terceiro dia o pessoal de Ipanema vai dizer: esse
se esconde que lá vem aquele chato do Frank. Brasileiro não se interessa por nada que dure muito tempo. Prova disso é o sucesso dos motéis. Nós somos, por natureza, rebeldes. Eu me lembro que uma lista pedindo para a censura liberar uma peça de teatro conseguiu 40 mil assinaturas. Aí a peça foi liberada, estreou, não foram nem 600 ver. Outro exemplo disso, anos atrás, em São Paulo, lançaram uma campanha em favor do Hospital do Câncer. Não rendeu nada. Aí mudaram. Campanha contra o câncer. Deu certo. Porque, sendo contra, o pessoal dá força. Agora mesmo, a maioria me parece contra a reabertura do jogo. Eu ouvi um papo. Esse projeto sobre o jogo não passa de jeito nenhum. Ah, eu acho que passa. Quer apostar? Quer dizer, já estão apostando se vai haver aposta. Que bobagem. Bobagem. Não existe país no mundo que tenha um número de jogos e apostas como o Brasil tem. A galera adora apostar. Adora. Há muitos anos eu acompanhava atentamente o caso Rosenberg. Não sei se vocês se lembram. Devem lembrar. Então, eu estava num bar quando o rádio noticiou. Depois de uma batalha judicial que comoveu o mundo, acaba de ser executado na cadeira elétrica o casal Rosenberg. O crioulo do meu lado esfregou as mãos. Opa, ganhei 2 Brahma. Sei lá, aposta-se em tudo, em tudo. Em São Paulo, na penitenciária, por desavenças no jogo entre presidiários, deixaram certa vez 4 presos sozinhos, numa cela, nus, sem objeto nenhum para que não apostassem. Voltaram lá, os 4 estavam sentados em roda, em frente de cada um montinho de açúcar, e a mosca que pousasse no montinho do cara, o cara ganhava. Sei lá, hoje em dia, aposta-se em tudo, e uma das apostas mais comuns é se fulano é ou não é. Quinta-feira, acho que foi quarta, quinta-feira, eu estava com o Jaguar em Ipanema, passou um crioulo, mas aquele de 2 por 2,20, gari, um gorila. Eu virei pro Jaguar e falei, esse aí é. É. Não acredito, o Jaguar não quis acreditar. Aí apostamos 2 caixas de uísque importado. Aí eu fui falar com o crioulo, expliquei o caso para ele. É uma brincadeira e tal, vai lá, confirma. Se ele confirmasse, eu dava uma caixa de uísque para ele. O crioulo foi lá, eu sou. Aí foi embora feliz, com a caixa de uísque debaixo do braço. O grilo foi que, no dia seguinte, o crioulo me mandou flores. Quer apostar como eu perdi o meu uísque? Será que você concorda com os críticos? Eles acham que surgiu uma nova grande cantora. Uma cantora que não precisa de truques de estúdio para valorizar a voz. Olivia. Respira o cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda essa terra vai se consumir.
Eu já tive muitas tremedeiras na vida, mas a desta semana não foi fácil. Quarta-feira, o Azambuja chegou para mim e disse: Chico, eu gostei daquela ideia que deste no Fantástico. E se o Azambuja gostou, eu já estava arrependido de ter tido a ideia, fosse qual fosse. E ele embalou. Já estou organizando uma caravana para a posse do primeiro Papa brasileiro. Aí me deu vontade de correr e me esconder. Tremedeira total. Não que não haja brasileiros dignos do papado. Acredito que haja e muitos, mas o Azambuja me fez lembrar a galera. E eu já fiquei imaginando a primeira aparição do Papa na Praça de São Pedro, ela cheia de faixas. Os gaviões da Fier saúdam e pedem passagem. E quando o Papa saísse na janela, talvez o próprio Azambuja não se contivesse. E pra sua santidade nada, tudo, então como é que é? Fique bem aqui. E se a guarda suíça tentasse intervir, eu viria com toda certeza. Ô, do Penacho, tu és da guarda suíça para as tuas louras, tá sabendo? O sumo pontífice é nosso, eu estou com ele, não abro. E quando eu pensava nessas coisas todas, o Azambuja tirava um papel do bolso para me mostrar. Estou levando ao Papa um projeto antigo que eu tenho para o povão pecar menos. Eu falei, um projeto para pecar menos? Como isso seria possível? O Azambuja tinha a solução. É só taxar os pecados, Chico. Não tem pecado capital? Se é capital, tem que ser taxado. Aliás, o povão se amarra em pecado. A Janete Claire fez o pecado capital, deu 80 no Ibope. Agora vou fazer pecado rasgado. E se é o que eu estou pensando, vai dar 90. Bom, o Azambuja estava querendo criar um imposto sobre pecado. O sujeito se confessaria com o padre e depois passava no caixa. Quer dizer, o cara ia pensar duas vezes, se peca ou deposita na poupança. Aí tentei argumentar com o que me veio à cabeça. Ó, Zambuja, aqui, com esse teu projeto, o pobre não ia poder pecar. Você não está entendendo de psicologia de pobre, Chico. Como o pecado é grátis, pobre não dá valor. Agora, se for taxado, o pobre é capaz de economizar o ano inteiro para ter direito a um pecadão no fim do ano. E lá se foi ele, me deixando com aquele grilo, um Papa brasileiro, dá o que pensar, né? Porque você abriria os jornais e o que ia aparecer de entrevistas com o irmão do Papa, tia do Papa, vizinho do Papa, amigo de infância do Papa, declarações do tipo, conheci quando era coroinha, jogou bola com meu garoto. Você ligava a televisão, estava lá a professora do Papa, velhinha, respondendo as perguntas. Ele era um aluno muito aplicado, mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Algum apelido? Não. Ele era muito fraco em latim. Sabe, eu confesso que já comecei a rezar e a torcer contra. Primeiro, porque o Papa tem que estar por dentro de tudo o que acontece no mundo e as nossas sinopses não inspiram confiança. Porque se elege um Papa brasileiro, no dia seguinte, Franco Montoro protesta porque a eleição foi indireta. E, por mais 1000 razões. Agora, já pensaram? Se o Papa resolve indicar o novo cardeal para São Paulo e o Paulo Maluf cisma que tem que ser ele? Neil Diamond fez um concerto na Austrália para 40 mil pessoas. E pouco depois um outro no Greek Theatre de Los Angeles. 5.000 pessoas cantaram com ele Sweet Caroline, Doce Carolina, uma canção de Diamond gravada por quase todos os cantores importantes do mundo.
and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I heard blah, 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 it runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Warm, touching warm, reaching out, say it's touching me, touching you. Sweet Caroline, your time never seemed so good. I've been inclined, honey, say it again, to believe it never would. Oh, no, no. Yeah, you can clap if you feel it. Get it. John Wayne ou John Travolta? O homem durão ou o homem solto? O homem do salão ou o homem da discoteca? Mas e os brasileiros? Como é que eles vão reagir à moda que manda depilar o corpo? E o que é muito importante, qual a reação das brasileiras? O que você acha dos homens se depilarem? Eu acho mal barato. Eu gostaria até que meu namorado fizesse isso. Por quê? Ah, sei lá, mais higiene. A gente se sacrifica, a gente também pode se sacrificar um pouco por nós. Ah, eu acho que não convém não, né? Por quê? Ah, acho que não pega bem. Por quê? Você acha que ele vai deixar de ser homem? Ah, acho que deixa, né? Homem que é homem não pode tirar o pelo do corpo dele, né? Lógico que não. Homem com pelo, sem pelo, vai ser sempre homem, não? Eu acho que isso é pra mulher, não é pra homem. Eu acho que não ia ficar bem. Mas você acha que ele vai deixar de ser homem? Também não, mas eu acho mais bonito com pelos. E a mulher que se depila. Ridículo. Ridículo porque eu acho que a natureza é uma coisa lindíssima. E o homem tem que ser homem, sabe? E esse negócio de depilação tira uma característica específica do homem. Olha, ia ter o maior trabalho, cara. Olha, tem o maior trabalho. Não dá, não. Eu acho que é errado. Porque quando raspa o pelo do corpo, provoca a reação, volta mais forte e mais grosso. O homem não deve raspar os pelos dos corpos. Se a pessoa quiser raspar a cabeça por qualquer motivo, aí tá certo. Mas raspar os pelos do corpo não pega bem, não fica bem não. Homem mesmo não faz isso não. A verdade é que boa parte dos brasileiros das grandes cidades já frequenta salões de beleza sem qualquer inibição. Mas será que eles entram na onda de tirar os pelos? Você se depilaria? Sim, sem problemas. Em termos de masculinidade, você ficaria com quem? Com John Travolta ou John Wayne? O John Wayne, porque ele marcou muito a minha geração, aqueles filmes de Bang Bang. Ficaria com o John Wayne. Olha, na Europa, alguns anos atrás, a moda era implantar os pelos no corpo, inclusive perucas no peito dos homens. Agora, a raspagem dos pelos, se for moda novamente, provavelmente as mulheres também vão se adaptar a esse homem que não tem pelos e o contato entre os dois será um contato agradável.
nesse caso eu também entraria e raparia os meus pelos. Agora é esperar para ver quem entra nessa. Mas o certo é que a linha Travolta já tem seus defensores, que veem em Travolta a explosão de um novo comportamento masculino. E aqui está um dos advogados de defesa de Travolta, o psiquiatra Ângelo Gaiassa. Olha, antes que decidir com a autoridade profissional, eu vou dar para vocês alguns elementos para vocês mesmos julgarem. Deem uma boa olhada no John Wayne e vejam. Enquadrado, emparedado, endurecido, duro. É um homem que tem uma limitadíssima liberdade de movimento. O John Travolta é precisamente o contrário, a gente poderia compará-lo quase a um malandro, todo cheio de volteios, gingados e balanços. Ele se expande em todas as direções, ele pode vir de qualquer lado, ele pode olhar de qualquer ângulo. É um personagem indiscutivelmente muito mais rico de percepção, de movimento e de resposta. Achei muito bom este filme do John Travolta, como se ele não for uma simples moda que dura três meses e desaparece, ele marca um sincronismo muito curioso entre a arte popular e a ciência, sugerindo a todo mundo que uma das boas coisas a fazer na vida, para arejar e melhorar a cuca, é dançar livremente, inventando a dança. I can remember when Negroes, Martin Luther King Jr., pastor negro e líder do movimento pela igualdade racial nos Estados Unidos na década dos 60. Seus discursos eloquentes e sua voz forte atraíam milhares de ouvintes onde quer que lhe dessem uma tribuna. But that day is all over. King se tornou nacionalmente conhecido em 1955 ao liderar um boicote dos negros contra as empresas de ônibus de Montgomery, no Alabama, que só aceitavam passageiros negros se estes se sentassem nos bancos traseiros dos ônibus. Em 1963, já conhecida em quase todo o mundo pela sua pregação pacífica da igualdade racial nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. liderou a Grande Marcha sobre Washington, na qual 150 mil manifestantes, negros e brancos, foram exigir do governo o fim do preconceito racial. I have a dream that one day... No ano seguinte, 1964, o jovem pastor negro era agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por sua pregação em favor dos direitos civis através da não violência. No dia 4 de abril de 1968, depois de liderar uma passeata pacífica dos lixeiros de Memphis, no Tennessee, Martin Luther King Jr. foi vítima de uma violência brutal. Ao chegar à varanda do motel Lorraine, onde estava hospedado, King foi morto com um tiro na cabeça. E a violência gerou mais violência. Em Washington e outras cidades, os negros atearam fogo em casas, lojas e automóveis. E só depois de vários dias, a indignação cedeu lugar à dor e às lágrimas. O assassino havia disparado o tiro de uma pensão de frente ao motel de King. Lá foi encontrado o rifle utilizado e nele as impressões digitais de James Earl Ray, que
que usava o nome falso de Eric Kaut. Teve início uma das maiores batidas policiais de todos os tempos nos Estados Unidos. Mas o assassino só foi encontrado 2 meses depois, em Londres. Ray foi trazido aos Estados Unidos e, na esperança de pegar uma pena menor, confessou o crime e foi condenado sem julgamento a 99 anos de prisão. Mas o caso King não foi encerrado com a prisão de James E. Ray. Como aconteceu com o assassinato do presidente Kennedy em 1963, a hipótese de que houve uma conspiração para matar o líder negro americano sempre existiu. Por outro lado, o próprio Ray, tão logo foi condenado, apesar das inúmeras provas contra ele, se declarou inocente do crime e que um homem chamado Raul, que com ele praticou vários crimes menores, assaltos e contrabando, foi o autor do tiro que matou King. E que ele, James E. Ray, foi simplesmente envolvido em uma trama pela polícia de Memphis e pelo FBI. Para investigar a hipótese de uma conspiração contra Martin Luther King Jr., o Congresso americano instaurou uma comissão de inquérito que há 2 anos vem colhendo dados e ouvindo testemunhas importantes. O próprio assassino de King, James E. Ray, foi levado a Washington para depor e voltou a negar o crime. Mas seus argumentos foram totalmente destruídos pelos membros da comissão de inquérito. Pouco antes da fase final do inquérito, e depois de mais de 1 ano de insistentes pedidos, James E. Ray concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, feita na prisão federal de Bush Mountains, no Tennessee. And where were you on 4th of April of 1968 from 5:30 in the afternoon to 6 o'clock, because Dr. King was killed at 6:01. Onde é que o senhor estava no dia 4 de abril de 1968, entre 5:30 da tarde e 6 horas, porque o Dr. King foi assassinado às 6:01? Well, the attorney representing me now, Mark Lane, he's the author of a codename Zorro. O advogado que está me defendendo agora, Mark Lane, fez uma pesquisa detalhada para escrever um livro chamado Senha Zorro sobre o assunto. Entre 5:30 e 6 horas da tarde, ao que me parece, eu estava num posto de gasolina perto do local do crime, porque por volta das 6 horas eu tentei ir para a pensão com o Mustang branco que eu tinha e fui impedido pela polícia. As suas impressões digitais estavam no rifle que matou o Dr. King? Yes, sir, I purchased the rifle. Sim. O senhor comprou o rifle? And you bought it for whom? O senhor comprou para quem, então? At that time, eu tenho de explicar uma coisa. Pouco antes de fugir da penitenciária de Missouri, eu fui para o Canadá, onde encontrei um sujeito chamado Raul. Ele era latino e falava espanhol. Ele me prometeu um passaporte falso se eu o ajudasse a fazer um contrabando do Canadá para os Estados Unidos. Uma coisa levou a outra e acabamos em Memphis, onde deveríamos comprar alguns rifles para mandar para o México, o que, aliás, não fizemos. O senhor estava hospedado numa hospedaria exatamente de frente do motel onde estava o Dr. King. Sim, eu tinha um quarto lá, mas eu estive na pensão apenas uns 15 minutos. Eu tinha andado à toa pela rua. A última vez que eu estive na pensão foi às 5:30 da tarde. O senhor não acha que é uma grande coincidência? O senhor tinha as impressões no rifle que matou o Dr. King, o senhor comprou este rifle e estava na pensão de onde partiu o tiro que matou o Dr. King. Seria isso uma grande coincidência apenas? À primeira vista, o que o senhor disse me incrimina. Sem dúvida, o caso contra mim é sério. O que tenho de provar é que eu não estava na pensão no momento em que foi disparado o tiro que matou o Dr. King, porque a acusação não tem nenhuma testemunha ocular que me viu atirar. Mas as provas contra James E. Ray são irrefutáveis. O que não se sabe ao certo é se ele agiu só ou se o assassinato de Martin Luther King Jr. foi uma conspiração. E foi para solucionar este mistério que a comissão de inquérito que investiga assassinatos políticos nos Estados Unidos quis ouvir James E. Ray. Em seu depoimento, Ray afirmou que King foi morto pelo FBI e pela polícia de Memphis, alegando que no dia do crime, a guarda pessoal de King foi retirada, que a primeira pessoa a chegar ao local do assassinato foi um agente do FBI que trabalhava com a polícia de Memphis. Ray documentou ainda o ódio do ex-diretor do FBI,
já falecido J. Edgar Hoover, pelo líder negro. Martin Luther King, who will give us... O principal assessor de King na época, David Abernathy, hoje presidente da Liderança Cristã do Sul, fundada por Martin Luther King, também está convencido de que houve uma conspiração para eliminar o pastor negro e, com ele, seu sonho da igualdade racial. Mark Lane, autor de um livro sobre a morte do presidente Kennedy e outro sobre o assassinato de Martin Luther King Jr., é o advogado de James Earl Ray. Lane passou 2 anos investigando o caso para concluir também que houve uma conspiração. Os americanos não gostam da palavra conspiração. O senhor acha que os americanos tentam evitar esta possibilidade e suas implicações? É verdade que os americanos sempre acharam que não existe conspiração nos Estados Unidos. Que o conceito de conspiração vem da América Latina e da Europa. E que isto jamais poderia acontecer nos Estados Unidos. Mas uma pesquisa de opinião pública realizada recentemente indica que apenas 11% dos americanos acreditam que Lee Oswald agiu sozinho ao matar o presidente Kennedy. E que mais de 80% acreditam que houve uma conspiração. O mesmo acontece com o assassinato de Martin Luther King. A grande maioria acredita que houve uma conspiração para eliminar o pastor negro. A mesma pesquisa mostrou que os americanos acreditam mais em Papai Noel do que nas conclusões da Comissão Warren, que investigou a morte de Kennedy. O senhor não acredita, portanto, que Lee Oswald matou o presidente Kennedy e que James Earl Ray matou o Dr. King? Eu acho que as provas indicam claramente que os principais suspeitos da morte de Martin Luther King Jr. devem ser aquelas pessoas ligadas ao FBI em 1968, inclusive Edgar Hoover, então diretor da organização. Não resta dúvida de que o FBI desempenhou um papel importante ao esconder os fatos sobre o assassinato. O crime político nos Estados Unidos sempre foi comum. Dos 39 presidentes americanos, 9 foram vítimas de atentados e 4 morreram assassinados. De 1835 até hoje, mais de 100 políticos e homens públicos americanos foram assassinados. Só nos últimos 10 anos foram vítimas de atentados Medgar Evers, John Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, George Wallace e Gerald Ford. Em todos esses casos, chegou-se à conclusão de que cada ataque foi planejado e executado por uma pessoa, isoladamente. A comissão que investiga o assassinato de Martin Luther King Jr. também chegou ao mesmo resultado. O Dr. Lawrence Friedman, da Universidade de Chicago, e considerado o maior especialista americano em assassinatos políticos, acha que os crimes políticos são um reflexo das mudanças sociais por que passam os americanos. Os criminosos são sempre pessoas desequilibradas. Praticamente em todo o mundo, sempre que há um assassinato político, o assassinato é relacionado com uma conspiração. Mas aqui, nos Estados Unidos, quando acontece isso, diz-se sempre que o assassino agiu só. Qual é a sua posição neste caso? Eu estudei este problema intensamente porque, como você sabe, ele nos tem causado muita preocupação. As provas de que os assassinos agem sozinhos são muito mais convincentes e objetivas do que as várias teorias de conspiração. Creio que nas sociedades onde é possível substituir um líder ou um chefe de Estado através de meios pacíficos ou de eleições, aqueles que utilizam métodos violentos são geralmente tipos desequilibrados. É em sociedades totalitárias, onde não há qualquer alternativa para se conseguir mudar a liderança, que geralmente encontramos conspirações políticas visando assassinatos, porque não existem outros meios de se chegar ao poder. Uma coisa que sempre levou à ideia de conspiração no assassinato de King foi a viagem que James Earl Ray fez pelo Canadá e Europa durante os 2 meses em que esteve fugindo depois do crime. Mas ele mesmo confessou ter feito uma série de assaltos e de ter trabalhado em um restaurante para financiar sua fuga. Por outro lado, Raoul, o homem misterioso que Ray diz ter disparado o tiro contra King,
continua cada vez mais misterioso na imaginação de James Earl Ray. Nesta entrevista exclusiva, ele disse que já havia identificado Raul em uma foto. Nos últimos 3 ou 4 meses, eu identifiquei com precisão este indivíduo. Onde ele está agora? Não sabemos, não investigamos, mas Raul foi identificado. There is a picture of Raul. Existe uma Sim. fotografia de Raul, portanto. Ray diz que o retrato de Raul está em poder do FBI, mas durante seu depoimento perante a comissão do Congresso, ele não disse nada com respeito a este retrato. Frio e calculista, Ray negou o crime diante das câmeras do Fantástico. Did you kill Dr. Martin Luther King? O senhor matou Dr. King? Não. Não matei. Pouco depois desta entrevista, James Earl Ray submeteu-se a um detector de mentiras com um especialista de Washington. Segundo o técnico, a declaração de Ray é falsa. Apesar de seu controle emocional e de sua frieza, o aparelho mostrou que ele está mentindo. As provas apresentadas pela Comissão de Inquérito do Congresso não deixam dúvida. James Earl Ray é o assassino de Martin Luther King Jr. O rifle assassino era seu. Suas impressões digitais foram encontradas no rifle. Ele estava hospedado na pensão e no quarto de onde partiu o tiro. Ele mesmo não contestou nenhum desses argumentos. Mr. Ray, I'm going to have to ask you again. O senhor matou o Dr. Martin Luther King. Did you kill Dr. Martin Luther King? No, I didn't. Não matei. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day